Eu cumprimento a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. O que eu acho muito interessante nessas crianças, junto com os pais, se esforçando, que às vezes as pessoas de fora vê e fala que simples, mas para Deus isso é tão importante. É importante o pai incentivar, a mãe incentivar, Vamos ler um versículo com a mamãe, com o papai. Vamos lá, vamos ler juntos. Ensina o caminho ao teu filho e por onde ele tem que andar. E mesmo que ele estiver mais velho, ele não se desviará. Pode até sair às vezes da presença por algum problema, mas aquele que tem chamado, o Senhor não deixa no mundo. Quem tem chamado aqui nesta manhã? Eu quero falar com você de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor me despertou com um nome, mas eu nunca tinha falado sobre ele. Eu sou criança na Bíblia, estou aprendendo a ler. Eu estou como se fosse alfabetizada aqui nas histórias bíblicas, e eu tenho me esforçado bastante, porque eu sempre achei o livro da Bíblia, vivi muito difícil. Mas quando você abre o teu coração e pede entendimento, você começa a ler um versículo, você começa a ler outra coisa, e aí vai indo, vai para um salmo, vai para as cartas paulinas, que é muito gostoso de ler, e Deus ele vai desenvolvendo em você conhecimento da palavra, e também te dá o discernimento, e vai te dando as revelações espirituais. Ler a palavra é muito importante. Quando você lê a palavra, ela te afasta do mundo. Quando você se afasta da palavra, você se achega às coisas do mundo. Amém? Eu vou falar com você sobre um profeta. E eu quero já, em tom profético, profetizar na sua vida que você é profeta nesta terra. Não precisa muito para ser profeta. Não precisa ter somente um ministério de pastorado. Não precisa ser evangelista, você precisa ser profeta. O que é um profeta? Profetizar as coisas de Deus. Enquanto as coisas estão andando para o lado esquerdo, você só está dizendo que é para a direita, porque tudo coopera para o nosso bem. Eu quero falar com você de um profeta, dos profetas menores, sobre Abacuque. É difícil. Está ali perto dos pequenininhos, está perto de Naum, Miqueias, está perto de Jonas, Obadias, Joel, Sofonias, Ageu, e aí vem Zacarias, e aí começam os maiores. Vamos nos menores. Eu estava dormindo, acordei de madrugada para fazer a oração, no nosso relógio de oração, e me veio esse nome, Abacuque. Pensei comigo, Abacuque é da Bíblia. E aí fui ler o livro, só tem 3 capítulos, é bem interessante. E eu achei algo aqui que é muito conhecido, que a gente diz muito, e tem até um louvor que nós vamos louvar no final, que fala sobre o que vai ser pregado aqui, amém? Eu quero falar com você sobre avivamento da igreja. Nós vamos ali em Abacuque no capítulo 2 primeiro, apenas um versículo. Vivi, você achou aí, meu bem? Versículo 4. Abacuque 2, versículo 4. Todos acharam? Eis que a minha alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Esse versículo para mim foi a chave do sentimento que eu tive, que nós aqui na terra vamos viver pela fé. E eu também achei essa mesma passagem nas cartas paulinas. Paulo escreve sobre isso. E aqui o profeta Abacuque, que ele é um judeu
e ele profetizou no reino de Judá. Ele vivia com os filhos de Israel na tribo de Judá. E eu quero falar com você a importância deste homem, porque o livro dele nos ensina a viver uma realidade com Deus, a viver uma realidade que às vezes aos nossos olhos não está tão boa. Às vezes você está passando por um processo, uma situação ao qual ao seu redor não está nada bem. Mas aqui eu aprendi algo, que se nós permanecemos na presença de Deus, com a fé que Ele nos nutre, nós vamos passar por todos os processos. Servimos um Deus justo, vivo e misericordioso. A verdadeira vocação de um profeta não se rende aos jogos do poder, às manipulações, à idolatria, às modinhas deste mundo. Abacuque vivia com o povo de Judá, e aquele povo cometeu muitos erros. E mesmo esse profeta, tendo apenas 3 capítulos aqui, ele teve uma importância muito grande na vida daquele povo. Porque enquanto aquele povo fazia tudo errado, ele profetizava. Em Abacuque 1, ele fica sabendo que o reino de Judá será conquistada pelos babilônicos, que são os caldeus da Babilônia. E quando o profeta fica sabendo disso, depois você pode ler, porque são só 3 capítulos, ele por um momento, ele se desespera. Qual é o profeta na terra? Nós, profetas, eu quero dizer, eu e você, que quando sabe de uma notícia ruim, assim como acometeu a família da pastora, a gente não entra em desespero. Mas Abacuque, sabendo dessa notícia terrível, porque os babilônicos iriam vencer o povo de Judá, se entrasse em confronto, mas não venceria porque o povo é fraco, mas sim porque estavam em pecado. E Deus desceu a sua ira sobre aquele povo, chamando-os até de malditos. Eles se tornaram um povo maldito. Olha a tristeza, a insatisfação que Deus estava. Será que Deus nos dias de hoje não está dessa forma, pastora? Muitas vezes nós glorificamos a Deus, vivi na igreja, mas lá fora nós estamos fazendo as coisas que não deve. Às vezes nós estamos tomando caminhos que não estão agradando a Deus. Como foi dito aqui na primeira passagem, nós falamos coisas que não devemos, agimos de maneira que não devemos. Aquele povo se tornou isso. E Abacuque, em seu ministério, sendo o profeta daquela nação, o profeta daquele povo, ele entra em aflição. E por um momento ele questiona Deus. Será que você está questionando a Deus aqui? Ou questionou essa semana a Deus? Mas o profeta questionou: Deus, até quando o Senhor vai permitir essa condição? Ao mesmo tempo que ele questionou, Deus falou uma resposta e trouxe a sua lembrança de que Deus ainda não tinha cumprido o propósito dele sobre aquela nação, e que posteriormente o Senhor cumpriria. Então, filho, acalma teu coração. Não é um momento em que você pede, em que você questiona, que Deus já vai responder, mas Ele vai trazer à sua memória: que tipo de servo tem sido para mim? E ali eu creio que Abacuque ficou preocupado, mas tendo uma resposta. Mas aquele momento em que a gente fica na espera, em stand-by, e esse momento de espera é angustiante, é ou não é? Quando você tem que esperar, quando você tem que esperar uma resposta do céu, e às vezes para você tem que ser tão urgente, mas Deus fala: calma, esse é o processo, esse é o caminho do processo, porque o propósito você vai viver, mas é no meu tempo. E ali Abacuque foi lembrado de que Deus estava somente repreendendo aquele povo pelas suas imperfeições,
pela circunstância que eles estavam vivendo. E Abacuque orou a Deus e Deus deu para ele uma estratégia: avivar a igreja, avivar aquele povo, trazer aquele povo de volta aos caminhos corretos de Deus. O tema central do livro, que eu fiz aqui uma perspectiva da minha visão e daquilo que Deus passou, que é a questão do sofrimento e da injustiça do mundo, e é a resposta a esses problemas. Os filhos de Israel, o povo de Judá, pecaram, cometeram injustiça, violência, idolatria, como nos dias de hoje, e a ira de Deus cairia sobre eles, seriam malditos, como eu já disse. Mas Abacuque buscou avivar os filhos de Israel, e assim trazer mudança no meio do povo. O que é avivamento e qual a sua importância? O avivamento está sendo citado em Romanos 1,17, que fala sobre o justo viverá pela fé. Avivamento é a fé. O que te aviva é crer que Deus não te abandonou. O que aviva você é ter a plena certeza de que você serve um Deus misericordioso. Então tudo o que está acontecendo já aconteceu. Deus está no controle. Ele não perdeu o controle da tua vida ainda. Ele não deixou de fazer e cumprir as promessas que Ele te prometeu. E quando você busca avivamento, vai crescer dentro de você o poder do Espírito Santo. Amados, Deus passava ao meu coração que Ele quer batizar crente. Deus passava ao meu coração que Ele quer se aproximar de nós, mas nós não deixamos. O Espírito Santo já arrepiou pessoas aqui, dentro e fora da igreja, para poder dar um abraço, e essa pessoa se distraiu com as coisas de fora, se distraiu com os problemas, se distraiu com algo que tinha que resolver o mais rápido possível, se esquecendo de dar aquele momento ao qual o Espírito Santo pedia. Há momentos na sua vida que você está fazendo algo e você sente que precisa orar, mas às vezes a gente fala, deixa para depois, Vivi, depois eu oro, depois eu mando mensagem, depois eu falo com essa pessoa sobre Deus. E o Espírito Santo quer te usar nessa terra. Você é o profeta Abacuque dessa nação. Você tem que orar pela tua casa, pela tua família. Sabe aquele que está cometendo erros e muitas vezes você olha e só sabe apontar o dedo? Vai orar, vai buscar o avivamento para aquela pessoa, vai buscar o poder do Espírito Santo sobre ela. O Espírito Santo não está só sobre mim, sobre a pastora ou qualquer outro irmão somente, porque todos nós temos o Espírito Santo ao nosso lado. Jesus deixou Ele para nos consolar de tudo, mas nós precisamos buscar a viva igreja. E aí eu lendo o capítulo, eu até marquei aqui, tem a oração de Abacuque. Que oração forte. Eu vou ler somente 3 versículos que está no capítulo 3, depois vou dar uma continuidade e você vai ver como que Deus é maravilhoso na vida daquele que o busca. Ele orou assim: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Deus veio a Temã e o santo do monte de Perã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do teu louvor. Continua mais. Vamos ao versículo 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça. Quem conhece essa frase? Nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová,
O Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa é a oração de Abacuque. Nós ouvimos um louvor que tem essa letra, e nós vamos entoá-lo aqui. Mas falou tão forte ao meu coração: todavia eu louvarei, eu adorarei. Está faltando algo para você? Tem alguma coisa que está tirando a sua paz? Mesmo que a figueira não floresça, figueira não deixa de florescer, mas mesmo que ela deixe e não haja fruto, que falte algo para você. Eu não sei qual a situação que você está passando, mas essa palavra trouxe ao meu coração que todavia eu me alegrarei. Está passando por algum processo? Se alegre. Ah, mas eu perdi. Se alegre por ter perdido, porque o Senhor é o provedor da sua vida. Muitas coisas, como nós dizemos, às vezes Deus nos livra, dá livramento todos os dias. Então se alegre ao Senhor, se alegre a servir a esse Senhor, e faça essa oração como Abacuque fez. Pai, todavia me alegrarei, todavia estarei na tua presença. E ele ministrou o povo, colocou o povo para orar, e o avivamento desceu naquela nação. Não precisa ser grande, precisa ser constante. Não precisa ser o melhor, precisa ser o maior em fé. Porque quando você anda do lado de alguém que tem fé, a tua fé aumenta. Quando você anda do lado de quem está andando na direita certinho, fazendo tudo certo, você só tem exemplo bom. Quando você começa a se apartar das coisas boas e começa a olhar para coisas que são ilícitas e coisas que não agradam a Deus, você se desvia. Se desviar não é sair da igreja, amado. Se desviar não é parar de vir no culto. Se desviar é você desviar a sua atenção, tirar de Deus e colocar na terra. Nós temos que viver aqui sim, mas temos que viver da melhor maneira, temos que viver com o melhor fruto que Deus vai prover. Devemos viver na plena condição de que eu preciso de Deus. Você tem que ser dependente de Deus. E eu amei essa oração. Leia na sua casa e você vai ver como que Deus é maravilhoso, como usa um para levantar vários, milhares. Deus quer levantar você aqui nesta noite. Quem está disposto a ficar de pé para poder ministrar na vida de alguém? Para levantar aquele que está caído, aquele que está chorando, aquele que está sofrendo. Ei, o teu problema, Deus cuida. Mas e aquele que não tem fé? E aquele que não ora? Aquele que não tem contato com Deus? Ele precisa de você, porque você está sendo cuidado. Você está sendo abraçado, você já tem sentimentos por Deus, você já tem entendimento com Deus, você já sabe muito bem o que Ele está preparando. Porque se você não souber, peça fé, porque mesmo que nós não vemos nada, porque não é por vista, disse no louvor, mas sim pela fé. Então desde o começo do culto Deus está pedindo mais fé. Aviva a igreja, aviva a glória de Deus dentro da sua casa. Coloque louvores entoados para engrandecer o santo nome do Senhor. Comece a buscar mais de Deus. Não precisa ser o santo nem a santa. Não precisa ficar vomitando santidade lá fora, não. A santidade ela é observada, ela não é falada. A santidade, as pessoas estão te observando, Vivi. Elas estão vendo o seu jeito, o seu caminhar, aonde você está entrando, aonde você está saindo, com quem você está falando, com quem você não está falando. Vigia. Peça a Deus discernimento e direcionamento que Deus vai dar. Ele tem me corrigido também todos os dias, amado. Como a pastora disse, às vezes a gente fala alguma coisa, quando a gente abre o coração para Deus, Ele corrige. Quando você não abre, não, tá tudo bem. Falei, tá falado. Ah, já a irmã ficou triste, depois passa. Não, o Espírito Santo não é assim.
Quando diz que o Espírito Santo é sensível, ele é sensível. E para você sentir a sensibilidade dele e a correção dele, você tem que se sentir sensível ao sentimento do outro. Se falou, que é bom não falar, mas às vezes a gente fala, né? Eu mesmo sou sanguínea, então qualquer coisa já quer responder. E eu tenho trabalhado muito isso no meu coração. Eu tenho buscado muito fechar mais a minha boca, mas de vez em quando sai alguma coisa, porque eu não sou santa. Mas o Espírito Santo vem e fala: filha, podia ter ficado sem essa, né? Agora vai ficar a madrugada inteira me ouvindo falar. E ali você chora, e aí você fala: verdade, Deus, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter ido, eu não deveria ter falado. Mas não quer dizer, já foi, passou. Não, o Senhor me perdoa. Peça perdão a Deus em todos os momentos, mesmo que você ache que é uma bobeira. Peça perdão a Deus. E como disse aqui, se for preciso, peça perdão para o irmão, para o esposo, para a esposa, para os filhos. Quantas vezes eu gritava, esbravejava, xingava mesmo. Marcela está aí de prova. Marcela pegou a minha pior fase como mãe. Eu nunca fui essa evangelista como vocês veem hoje, não. Né, Lelia? Tivemos as nossas passagens. Eu tive que pedir perdão para ela. Eu tive que fazer um momento de cura. Porque quando eu era criança, lancei maldições. Sabia que você amaldiçoa seus filhos pelas palavras? E não são palavras grandes não, pequena. Comparação com alguém. Você vai ser igual o fulano. Vai crescer igual o Bertrano. Não é assim? E Deus sempre me corrigiu. E me corrige até hoje. Então eu tento buscar a santificação todos os dias. Fazer como Abacuque, avivar a minha fé. Porque é pela fé que eu vou viver, Pai. Eu não vou viver de mais nada. Eu não vivo só de arroz e feijão. Porque eu posso comer, mas eu posso deitar e me deprimir. Eu posso sair, festejar, beber, fazer o que tiver que fazer, mas a hora que eu chegar a depressão vem. O diabo traz: você fez errado, porque ele é acusador. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele não vai te acusar em momento algum, mas ele vai com muito amor te corrigir. Porque a correção do Espírito Santo é maravilhosa, amados. Mas peça para ele, na sua oração, desça na madrugada e fala: Senhor, me corrige. Eu acho que eu estou certa. Eu acho que eu não fiz nada de errado. Não. Esse dia foi tão bom. Eu ri, eu brinquei. Mas se eu falei, se eu coloquei uma vírgula onde não era para colocar, traz a minha memória. Deus trouxe a memória de Abacuque. O povo está pecando, mas eu não terminei ainda. É um processo. Então quando você vê alguém pecando, pode questionar Deus: Deus, por que está andando nesse caminho? Por que ela está assim, ele está assim? Deus vai falar: calma, eu não terminei ainda. É meu, o povo é meu. O povo de Judá era de Deus. Você entende? Você é de Deus. O diabo não vai corromper a sua vida. Ele pode até flechar uma, duas, jogar no chão, fazer você chorar, tirar de você às vezes a vontade de vir para a igreja, a vontade de orar, falar para você: é besteira o que você está fazendo, bobiça você ficar dentro daquela igreja. Porque ele faz isso com a gente. Mas você vai levantar e falar: Satanás, seja da maneira que estiver, eu vou estar na presença de Deus. Porque se me convidam para uma festa, eu vou. Se me convidam para um casamento, eu vou. Se me convidam para ir ali na esquina, eu vou. Não, Vivi? Se me convidam para ir na vizinha tomar um café ali na irmã Diane, eu vou. Eita, café bom na casa dela. Né, diácono? Por que na igreja a gente dá esse desânimo? Porque o diabo sabe que é aqui que você vai ser ministrado. É aqui que eu vou ser tratada. É aqui que eu vou ser curada. É aqui que eu vou receber uma palavra. Talvez um culto nem tanto. Talvez no outro dá sono. Talvez no outro dá preguiça. No outro você não vê a hora de acabar. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar: ei, acorda, eu estou aqui. Aí você fala: eita, Deus me despertou. Agora eu ouvi a voz de Deus dessa ministração. E Deus vai trabalhando. E Deus constantemente quer trabalhar, amados. Então não se cobre e não se poupe de orar. Fala com Deus o dia inteiro. Levanta: bom dia, Espírito Santo. Outro dia eu acordei mal-humorada e eu levantei da cama e falei: ai, meu Deus,
Aí eu coloquei a mão no rosto e falei: Espírito Santo, esteja comigo o dia todo. Eu já ia murmurar, porque eu lembrei de um problema, sabe? Você acorda e já lembra. Não, Espírito Santo esteja comigo, oh glória, aleluia. Eu falei: se tiver algum demônio aqui, ele já vai sair meio confuso, né? Como diz a Camila Barros. É a Camila Barros, né? Vamos confundir o diabo? Confunde o diabo. Você acordou preocupado, não sai para fora a preocupação, não. Porque ele vai trabalhar lá na frente, ele vai piorar seu dia. Fala: Senhor, esteja comigo. Eu profetizo fé. Eu quero estar avivado, eu quero estar bem, eu quero estar bem-humorado. Por mais que você não esteja bem. Um dia Deus falou para mim, quando eu perdi tudo. Ele falou: mantenha o bom humor, que vou eu fazer. Essa ordem eu recebi quando eu estava grávida do Isaac de 6 meses. E eu estava querendo tirar ele. Numa noite eu tive vontade de pegar o meu carro, na época, Vivi, virar na Castelo Branco. Depois da meia-noite eu estava lavando roupa, eu estava no processo de separação. Eu estava fora da igreja, porque eu estava em outra igreja, mas eu fiquei doente e infelizmente às vezes a gente fica meio sozinho. E eu falei: não tenho mais nada para fazer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando eu me baixei naquela máquina de lavar, sentindo só o trepidar dela, o Senhor tocou nas minhas costas. Eu não sei como eu coloquei uma barriga, porque essa aqui eu já não consigo baixar. Imagina de 6 meses. Eu abaixei como se eu fizesse uma posição fetal. E ali eu chorei e falei: que vontade de morrer. Acaba a dívida, processo da separação, que é difícil. Quem já passou por isso sabe. Esse filho não vem no mundo, mais um para sofrer. Foi essas palavras que eu disse para Deus. Mas eu senti, amados, mesmo eu não indo para a igreja, eu tomando injeção todos os dias na barriga para me manter viva, porque eu tinha risco de trombose uterina. Então era muita sentença, sabe? Sentença do mundo, sentença médica. A pressão sempre 22/12, 24/12, pré-eclâmpsia, vai para o hospital, volta. Mas eu falava: Senhor, eu não aguento mais. E o inimigo: tira a vida. O carro está aí na garagem, sai, está todo mundo dormindo, ninguém vai ver. Vai lá na Castelo. Frente num caminhão, acabou para você. Fácil, não é? Fácil. Para aquele que está com a fé abalada, isso é fácil. Mas para aquele que está firmado e vive pela fé, porque ainda existia dentro de mim aquela semente do Espírito Santo. Sabe aquele amor, aquele temor de Deus? Na hora eu me senti uma covarde, porque eu não tinha coragem de tirar minha vida. Quantos não passam por isso nesse mundo? Quantos não resistem a essa voz demoníaca? E eu resisti. Eu me levantei, eu falei: Senhor, eu não te sirvo mais. Porque a questão de eu não estar indo para a igreja, eu achava que eu não servia mais. Mas aquele dia Deus mostrou misericórdia. Ele colocou a mão nas minhas costas, amados. Eu senti um calor tão grande que chegou até o meu pescoço. E Ele apertou o meu pescoço com uma mão suave, quente, e assoprou em mim: eis que estou contigo todos os dias. E eu ouvi aquela voz dentro do meu coração, e eu disse: eu vou me levantar, mas eu não tenho vontade nem de trabalhar, Deus. E Ele disse: mantenha o bom humor, porque vou eu fazer na tua vida. Eu só quero um sorriso nesse rosto. Para de ficar reclamando, para de ficar blasfemando contra mim, porque eu blasfemava contra Deus, amados. Eu achava que a culpa era dele, mas era um processo difícil que eu tinha que passar. Então o processo que você está passando, eu tenho que te dizer: você vai passar, porque hoje, para a glória do Senhor Jesus, em janeiro Isaac completa 10 anos. Está aí meu filho amado, meu amor da minha vida, tanto quanto as minhas 2 filhas que Deus me deu. Se eu não tivesse, quem seria eu? Então resiste o diabo, que ele fugirá de vós. Resiste dessas vozes que vem falando para você fazer.
Resista a esse mandamento maldito de Satanás, essa sentença contra a tua vida que você não pode, que você não é nada, que você não vai ser nada, que você não vai mudar, que você não vai renunciar, que você não vai trocar as suas vestes, que você não vai trocar a sua maneira de andar, a sua maneira de falar. Você não vai conseguir, ele está dizendo. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta manhã para dizer que você consegue, porque você é muito mais do que vencedor e vencedora. Você é profeta nessa terra. Então abra a sua boca para profetizar. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Quem te fortalece nessa manhã? Se Ele te fortalece, amado, não há ninguém que vai te enfraquecer. Ninguém vai te derrubar no chão, porque o Senhor é contigo todos os dias. Não esquece disso. Deitou, Ele está contigo. Acordou, Ele está contigo. Deitou, Ele está contigo. Acordou, Ele está contigo. Mas busca a presença dEle, porque se você não buscar, Ele não vai se afastar, mas Ele vai tomar distância, porque Deus não invade a vida de ninguém. Deus não faz nada sentando o pé. O diabo sim. Não precisa nem chamar, que ele já está aí. Então que você venha nessa manhã buscar o avivamento. Coloca esse louvor para mim, Vivi, por favor, por gentileza, minha amada. Troca a internet, pode colocar o meu ou o do irmão lá, que elas pegam bem. Entenderam a palavra dessa manhã, amados? Todavia me alegrarei. Todavia, todo dia, todo ano, até os confins, até Deus te buscar. Se alegre no Senhor. Eu sei que tem dias que a gente chora. Tem dias que você vai acordar como eu acordei, meio que, não, já resista. Fala, lembrei, a evangelista Beth falou que também ela já acordou brava assim, eu não vou dar lado não, eu vou confundir o inimigo. Vou confundir, ele quer que eu chore, eu vou rir. Ou vou chorar rindo. Porque você chora, dá um sorriso, ele não entende. Porque Satanás, ele trabalha através das nossas expressões faciais e corporais. Isso eu aprendi há muitos anos e mudei muito meu jeito de olhar. Muito. Porque ele trabalha quando ele olha para o teu rosto. Aí ele vê que você não está bem. Ele trabalha em cima daquele sentimento que está estampado. Então estampa mais alegria. Estampa mais um sorriso. Dá um abraço no seu irmão quando você encontrar. Dá aquela paz do Senhor cheia de vida. Paz do Senhor Jesus. Satanás não gosta de rugido de leão, sabia? Por isso que eu falo alto. A paz do Senhor, amado. Por isso que eu dou glória bem alto, que é para ensurdecer o inferno. Não é para os irmãos ficar achando que eu estou gritando, não, que eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila, né, pastor? É. Mas ontem a gente estava no culto de mulheres e tinha um monte de comida e eu tive que dar glória a Deus. Porque estava bom demais. Coloca aí, Vivi. Todavia me alegrarei. Você que pode, se coloque de pé. E vamos louvar comigo, e eu encerro aqui a minha oportunidade agradecendo a Deus em primeiro lugar, agradecendo a cada um de vocês, a minha pastora que confia sempre a minha palavra, e ao Senhor Jesus que vem cada dia mais moldando o meu coração. Coloca o teu coração no céu, louve o mais alto que você puder, mesmo que você ache que a voz não é bonita. Eu tenho um Deus, você tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Não vai te matar. O desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus. Determina, você tem um Deus. Não vai deixar. Ele não vai deixar. Essa luta não vai te matar. Ela veio para poder trabalhar na sua vida. Oh Deus, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está lá na mão dele. Deixa lá. Não toma não, deixa lá, vai acontecer. Por quê? Dura só uma noite. Oh glória, ela vem pela manhã. Creia, eu creio. Aviva a igreja. Eu creio. Fala que você crê para o diabo ouvir. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda
figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. O choro veio numa noite para mim, mas a alegria veio no dia seguinte. Eu venci, eu consegui passar e você também vai, porque o Senhor é contigo. Mantenha um sorriso no rosto, amado. Fala, Satanás, você perdeu, eu sou feliz com Cristo. Ainda não precisa florescer, porque eu creio, Deus, que o Senhor faz. Mesmo sem fruto, Pai, eu creio em Ti. Pode ser, Senhor. Eu creio, Jesus. A Tua igreja viva nessa manhã, Senhor, porque viverá pela fé o Teu servo e a Tua serva. E nós estamos aqui vivendo a nossa fé, Pai. Oh, glórias. Que a figueira não Oh, floresça, glórias, e não aleluia. haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, Glória a Deus, nem haja aleluia. fruto na vide, ainda que Passei falhe o aí produto da oliveira, e os quase campos 10 não produzam minutos do mantimento, nosso culto. ainda que o Os irmãos rebanho vão seja desculpando, exterminado na malhada, e nos currais porque não nós haja trabalhamos aqui gado. Todavia eu com horário. meditarei no Senhor, exultarei Nós trabalhamos sempre dentro do horário, mas porque o eu tô começando a ficar igual a pastora, né? Senhor é a minha força. Antigamente eu pregava 10 minutos, 15 minutos, mas Deus vai dando graça. E eu agradeço a Deus por Ele ter essa misericórdia de ter resgatado a minha vida e estar fazendo todos os dias entender que o caminho dele é o melhor. É o melhor. Podem dizer que é estreito, mas é melhor você passar apertadinho e conseguir passar do que ficar no largo, esbarrar em quem não deve e se desviar. Então continua nessa pegada. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco e Ele vai fazer a vontade dEle. Amém? Deus abençoe e aplauda ao Senhor em nome de Jesus.